Você trocaria o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, abriria mão dele em troca da anistia dos presos do 8 de janeiro e do presidente Bolsonaro? E aí, qual seria a sua resposta em relação a isso? Se é pegar ou largar, você troca ou não troca? Responde para mim aqui nos comentários. E é esse um dos cenários que está se desenhando em Brasília, segundo noticiou ontem o jornalista Cláudio Dantas. Acompanhe aqui comigo que eu vou mostrar tudo para você e no final eu quero saber a sua opinião sobre isso. Ele publicou uma matéria aqui colocando um Bolsonaro mais 1.500 patriotas igual a um Moraes. Seria basicamente você abre mão de punir o Moraes com impeachment e em troca eles abririam mão de punir um Bolsonaro e 1.500 patriotas. Um título aqui muito ilustrativo. O Cláudio Dantas, ele escreveu ontem e ele disse que a Carolina de Tone, que é do PL, Partido Liberal, pautou para amanhã, ou seja, para hoje. Hoje ela foi pautado na Comissão de Constituição e Justiça a análise de um projeto que concede perdão aos presos do 8 de janeiro. Até aí tudo bem. Toda a direita está buscando a anistia dos presos do 8 de janeiro lá no Congresso e a Comissão de Constituição e Justiça é uma das comissões pelas quais passam os projetos de lei antes de irem ao plenário, especialmente quando trata de temas dessa natureza. O relatório vai ser apresentado por Rodrigo Valadares, que é um parlamentar da União Brasil, que está à direita. Esse parlamentar sempre caminhava conosco lá no Congresso e ele deve propor a anistia para condenados e investigados, ou seja, vai concordar com essa linha de anistia aos condenados e investigados, nesse caso, beneficiando também Jair Bolsonaro. Ou seja, tem um projeto lá no Congresso Nacional, essa inclusive foi uma das pautas agora do 7 de setembro, que busca anistiar os presos políticos do 8 de janeiro e vai incluir também a anistia a Bolsonaro dentro desse pacote. Aí segue a matéria dizendo, ninguém admite oficialmente, mas a pauta vai servir como uma barganha, como uma moeda de troca em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, cujo pedido foi assinado por 150 parlamentares. Ontem teve o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, 150 deputados assinaram, nenhum senador assinou porque os senadores vão julgar o pedido, então por uma questão de cuidado técnico, para depois não dizerem que os senadores que assinaram o pedido eram parciais, suspeitos, não poderiam julgar o Alexandre de Moraes, os senadores não assinaram o pedido de impeachment. E os deputados assinaram, 150 parlamentares, foi um número muito expressivo. Se aprovada a anistia geral e restrita a todos, a ideia seria que, então, a oposição ao governo Lula, a oposição ao Alexandre de Moraes, desistiria de cassar o mandato do ministro Alexandre de Moraes. Segue a matéria dizendo que há amigos, o Pacheco, o presidente do Senado, já disse que ele prefere enterrar sua carreira política a abrir um processo de impeachment contra ministros do Supremo. Naturalmente, isso acabaria por enterrar a sua carreira como advogado bem mais lucrativa. Ou seja, o que o Pacheco está dizendo é o seguinte, não vou abrir pedido de impeachment de jeito nenhum, nem que tenha a maioria do Senado para aprovar, porque ele, como advogado, se ele fizer isso, ele perde a sua posição de prestígio como advogado, seu acesso ao Supremo, vai ter as portas do Supremo fechadas. E isso seria, segundo os bastidores, uma razão de natureza pessoal, do interesse pessoal que ele estaria colocando acima do interesse público. De toda forma, ele ia barrar de toda forma o avanço do pedido de impeachment. Ou seja, esse pedido de impeachment, segundo aqui os bastidores, não seria um pedido viável por conta dessa posição do Pacheco. Não que não seja viável depois, quando for mudado o Congresso Nacional em 2026, quando tiver uma nova eleição de um novo presidente da casa a partir do ano que vem. Tudo pode mudar. Em política nós sabemos como as coisas são. Vai mudando, vai mudar a composição da casa, a gente pode avançar sim o pedido de impeachment. Mas a matéria coloca aqui que hoje não seria viável e que o mineiro, o Pacheco, já entendeu que ele não vai ter sucesso nas urnas e ficaria satisfeito com uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União, de onde ele poderia pular depois para o Supremo Tribunal Federal e se tornar ministro do Supremo. Ou seja, ele não vai avançar o pedido de impeachment enquanto ele estiver lá. E aí, por fim, aqui traz a matéria, o projeto de anistia. Ele seria emendado com um artigo que tornaria sem efeitos os inquéritos em curso do Alexandre de Moraes. Moraes, então, poderia encerrar os inquéritos com uma justificativa de perda de objeto. Afinal de contas, um projeto de lei estaria prejudicando a continuidade dos inquéritos, o que seria uma saída honrosa para o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o Moraes ensacaria a viola com uma saída honrosa, afinal de contas, o Congresso Nacional impediu o avanço dos inquéritos, Bolsonaro e os presos políticos saíram livres da perseguição que estão sofrendo e Moraes sairia livre do pedido de impeachment.
Conclui aqui o Cláudio Dantas dizendo o seguinte: ainda é cedo para a gente saber se tudo isso vai sair a contento, mas essa opção é considerada por muitos caciques como a mais viável para evitar uma deterioração institucional sem volta, ou seja, para evitar um aumento da pressão dessa panela de pressão, evitar que essa pressão venha a explodir a panela de pressão chamada Brasil e que exista então uma deterioração institucional sem volta. Seria uma solução política pro impeachment do ministro Alexandre de Moraes, combinado com a anistia dos presos do 8 de janeiro, combinado com a anistia do Bolsonaro. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha disso? Pegaria ou largaria? É favorável ou é contra? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero ouvir sua opinião. E lembra sempre, segue o canal, deixa sua curtida, compartilha esse link para que outras pessoas possam erguer a sua voz, a indignação, como a gente faz todo dia aqui, contra os abusos que vêm sendo praticados pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal, em defesa das nossas liberdades e da nossa liberdade de expressão. Conto com vocês.